Estão vendo a minha tela? Ainda não. Agora? Demora um pouquinho ainda. Não. Agora sim. Tá. Então, gente, essa aula é para retomar alguns pontos que a gente trabalhou no podcast com a Luísa Santos, que a gente disponibilizou para vocês essa semana. Então, vamos falar sobre entrevistas e questionários, que são duas metodologias que vocês podem vir a usar nas pesquisas de vocês. Peraí, que não tá indo. Agora foi. Então, o que são as entrevistas? São técnicas que constituem, uma técnica que constitui na busca de informações através da conversação entre o pesquisador e o pesquisado, a partir da formulação e resposta de perguntas com o objetivo de obter dados que interessam à pesquisa. Essa é uma das técnicas mais usadas nas pesquisas sociais. Então, entre as vantagens das entrevistas estão que ela possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social. Ela permite que a gente obtenha dados em profundidade acerca do comportamento humano, e os dados obtidos podem ser classificados e quantificados. A partir das entrevistas também a gente pode observar não só as respostas, mas toda a linguagem do entrevistado. E as perguntas são abertas e são possíveis de explicar por conta dessa conversação, né? Entre as limitações, a gente pode colocar que ela precisa de contar, a gente precisa contar com a boa vontade do entrevistado, né, de responder as perguntas e de participar da entrevista. E a possível influência das opiniões do entrevistador sobre as respostas do entrevistado. Então, dependendo do nível de conhecimento entre um e outro, pode haver essa influência. Então, nos tipos de entrevista, a gente trouxe algumas, né? A entrevista informal, que é a conversa entre as partes. Ela é pouco usada cientificamente, né? Porque a gente não foca tanto no objeto. Já a entrevista focalizada, ela também é informal, mas ela tenta focar no assunto, no tema. E a entrevista semi-estruturada e estruturada, que são mais utilizadas nas pesquisas, né? A entrevista semi-estruturada, ela é feita com um roteiro pré-estabelecido, mas ele é aberto a mudanças. Então, tem a possibilidade de fazer novas perguntas a partir das respostas do entrevistado. Então, a semi-estruturada, ela é muito positiva porque, por exemplo, a gente faz uma pergunta para o entrevistado, se ele não responde exatamente no ponto que a gente gostaria, a gente pode reformular, pode abrir um pouco mais a pergunta para chegar nos pontos e nos dados que a gente gostaria, né? Já a entrevista estruturada, ela é com roteiro pré-estabelecido também, mas ele não tem mudanças. Então, às vezes a gente faz uma entrevista por e-mail ou alguma coisa assim, geralmente é a entrevista estruturada. E aí não tem essa possibilidade de troca entre o entrevistador e o entrevistado, né? E aí tu não pode explicar também, enfim, tem essas dificuldades. Peraí. Bom, então, sobre a condução da entrevista. Vou só diminuir vocês aqui do ladinho. Pronto. Então, tem o contato inicial, né? A gente entrar em contato com os entrevistados, marcar essa entrevista em um local de interesse, caso essa entrevista seja ao vivo, de interesse do entrevistado, no caso. A partir desse contato inicial também deixar o entrevistado à vontade para que ele se sinta à vontade para responder as perguntas que a gente gostaria, né? Para que ele fale bastante e nos dê os dados que a gente precisa. Nesse contato inicial também tem a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, que é algo que geralmente as pesquisas elas exigem, porque como a gente está tratando de dados que são pessoais, é importante que eles entendam que isso vai estar na pesquisa, né? E assinem isso. É um termo, inclusive, necessário, acho que, para o andamento e para a entrega, né, da pesquisa. E sobre isso também tem o momento de avisar sobre a ocultação ou não do nome do entrevistado. Como a gente está tratando sobre dados pessoais também, às vezes é interessante ocultar o nome desse entrevistado para que, enfim, os dados pessoais dele não sejam ligados à pessoa, dependendo principalmente do conteúdo, se é um conteúdo mais sensível, é importante essa ocultação. Então, tem a formulação das perguntas, né? A gente tem que pensar em perguntas que não dirijam as respostas. E, então, não colocar, por exemplo, você acha que a atitude de tal pessoa foi ruim? Algo nesse sentido, assim, tentar o que você acha da atitude de tal pessoa, tentar não dirigir a resposta do entrevistado, até para não influenciar nessas respostas, né?
E também pensar em perguntas que estimulem as respostas completas, evitar respostas que sejam sim ou não. E nisso, inclusive, a entrevista semi-estruturada é muito boa, porque às vezes o entrevistado que fala pouco, e nessa pergunta que pode ser respondida só com sim ou não, ele vem tu pode vir a conversar e tentar reformular a pergunta para que ele responda de forma completa. Então, a última parte seria a realização da entrevista, ao vivo ou online, né? Pode ser que, dependendo de como vai estar a situação da pandemia até vocês realizarem a pesquisa de vocês, pode ser que as entrevistas sejam feitas online, né? Depois disso, tem a transcrição dos áudios, caso seja uma entrevista feita em áudio, e finalização do relatório. Então, eu trouxe algumas dicas, assim como a Luísa trouxe no podcast. Uma das dicas é fazer com antecedência em relação à entrega do trabalho, né? Então, levar em conta o tempo da transcrição, o tempo da análise dos dados. Eu tenho um exemplo que eu vou dar para vocês depois, quando eu terminar as dicas, que fecham muito com isso. E, enfim, gravar em diversos aparelhos diferentes. No meu TCC, eu realizei um grupo focal e eu gravei em três dispositivos diferentes. Gravei um gravador cedido pela universidade, gravei no meu celular e gravei no computador. Em uma dessas gravações, o áudio ficou super ruim para transcrever. Então, se eu tivesse contato, por exemplo, com um dispositivo só, podia ser que eu tivesse bastante dificuldade depois na hora de finalizar a entrevista, né? Realizar um teste das perguntas. É importante a gente conversar com alguém que esteja de fora da pesquisa, assim, conversar também com o nosso orientador para realizar esse teste das perguntas e ver se elas estão de acordo, se elas estão de bom entendimento. Se a entrevista for com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, é legal anotar a ordem das falas, né? Então, por exemplo, um grupo focal, quando a gente vai fazer, se a gente não conhece os entrevistados, pode ser que na hora da transcrição dê alguma dificuldade para identificar quem está falando na ordem, né? Então, é interessante anotar a ordem das palavras e chamar um número de entrevistados maior do que o necessário. Aí entra o exemplo que eu ia contar para vocês. Uma colega minha de faculdade realizou um estudo de recepção e o estudo de recepção indica entre 10 e 20 entrevistados, né? E ela chamou 11 para fazer e faltando 2 semanas para entregar o TCC. É tipo assim, coisas que vocês não podem fazer, não devem fazer, né? Ela foi fazer um grupo focal com essas 11 pessoas e ninguém foi. Então, ela não tinha nem a possibilidade de remarcar e de refazer essa entrevista. Ela teve que reformular todo o trabalho dela, porque ela não contou com a possibilidade de desistência das pessoas e não fez com antecedência, que são duas coisas muito importantes para fazer quando a gente trata de entrevistas, né? Bom, vamos para o questionário. O questionário, ele é uma técnica que conta com um grande número geralmente grande, né, de questões apresentada para as pessoas para conhecer opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações, etc. Geralmente ele é formulado por escrito e atualmente é bem comum dele ser online. Então, entre as vantagens, o questionário possibilita atingir um grande número de pessoas e agora sendo online, né, de diversos lugares diferentes. Ele pode garantir o anonimato das respostas, ele permite que as pessoas respondam no momento que julgam mais conveniente, então não tem essa questão de marcar um horário para tu encontrar com a pessoa que tu quer que responda o questionário, né? E os dados obtidos também são possíveis de quantificação e qualificação, assim como a entrevista. E entre as limitações, ele exclui pessoas que não sabem ler e ele impede a ajuda para a compreensão das perguntas, né? Então é muito importante que essas perguntas sejam o mais claras possíveis. Entre os tipos de aplicação, então, a gente trouxe o online, que é o mais comum atualmente, mesmo antes da pandemia já era o mais usado. Para ele, a gente pode usar vários sites que produzem, né? Um dos mais comuns é o Google Forms, mas tem o SurveyMonkey também, mais alguns. Tem a possibilidade de enviar para diversos lugares e a possibilidade de divulgação em diversos meios, né? E a partir dessa divulgação e desse envio para diversos lugares, tem a possibilidade de respondentes dos mais diversos lugares que a gente conseguir. Já os questionários ao vivo, é a entrega do documento e caneta para preenchimento, mas é mais incomum, assim, da gente ver. Então, para a produção do questionário, tem a questão de decidir a amostra. Vai ser um grupo específico de pessoas, a gente tem que pensar na idade, gênero, local. Às vezes, a gente quer, por exemplo,
fazer um questionário com os alunos da URGS. Então, tem que decidir a amostra de quantos por cento de alunos a gente vai querer entrevistar para falar sobre o assunto, ou se vai falar sobre algum assunto que refere necessariamente às mulheres. Então, vou entrevistar só mulheres. Então, tem que decidir essa amostra, formatar ela. Depois de decidir a amostra, a gente formula as perguntas, né? Então, elas têm que ser perguntas de fácil entendimento. E aí, pensar a partir das perguntas, como que elas vão ser feitas, abertas ou fechadas? Pode ser um mix das duas, às vezes sim, não, às vezes não, o porquê, né? Às vezes, sendo fechadas, elas podem abrir para questões abertas, e sendo fechadas, elas podem ser de sim ou não, talvez, e tem algumas outras formas de fazer, como, por exemplo, de 1 a 10, como você qualifica tal questão. Aí tu pode responder de 1 a 10, concorda plenamente, concorda, discorda plenamente, tem essas outras possibilidades de perguntas também. E aí, na formulação das perguntas, é muito importante realizar testes, né? O questionário, como a gente falou, ele não tem a possibilidade de explicar as perguntas como uma entrevista permite. Então, é muito importante que as pessoas leiam e compreendam esse questionário sem precisar dessa explicação. Então, realizar testes é muito importante para que depois tu não faça esse questionário, algumas pessoas respondam e tu tenha que refazer ele e perder essas respostas que tu já tem por possibilidade de erro, né? Enfim. Depois de formular as perguntas, tem a divulgação. Então, é muito interessante fazer circular dentro e fora do seu círculo, né? Pensar em grupos estratégicos para realizar essa divulgação. Então, por exemplo, como eu falei, se tu quer fazer um questionário sobre alguma questão relacionada aos alunos da URGS. Então, se tem um grupo que é de alunos da URGS, divulgar lá, divulgar com teus grupos de colegas, não só da Fabico, mas de outras faculdades, tentar fazer essa articulação. Então, para a amostra, a gente tem a questão do cálculo, né? Eu trouxe aqui o cálculo mais como forma de ilustração para vocês, que tem a forma de calcular à mão, né? Então, eu trouxe, por exemplo, se fosse a questão dos alunos da URG, seria o finito, então seria essa fórmula de cima. Já a população brasileira seria infinito, a fórmula infinita que é acima de 100 mil pessoas, então seria a fórmula de baixo. Aqui eu trouxe os significados, né, toda essa função, mas se vocês quiserem saber mais sobre o cálculo, tem essa bibliografia que vocês podem consultar, inclusive ela está disponível na nossa pasta de bibliografia complementar. Eu deixei a página aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês esse PPT e aí vocês podem consultar. Mas para facilitar, temos calculadoras prontas já. Então, a gente pode fazer o cálculo da amostra. Claro que a calculadora, ela usa alguns dessas coisas do cálculo, né? Aí tem que ter mais ou menos uma noção que, por exemplo, para o grau de confiança, a gente tem a possibilidade de ter de 90%, 95%, 99%. Mas, assim, dentro das calculadoras é bem tranquilo de mexer. Eu deixei os links aqui também, vocês podem acessar depois. Então, tem a do SurveyMonkey, que, como eu disse, tem a possibilidade de vocês fazerem o questionário dentro dele e fazer também a calculadora. Para fazer esse cálculo no SurveyMonkey tem que fazer um login, uma senha, mas é bem tranquilo. E o Comento, ele não precisa fazer o login e senha, também tem essa possibilidade. E aí é muito interessante o Comento, depois eu vou mostrar para vocês na outra lâmina, que ele tem a possibilidade, a partir por exemplo, se vocês não conseguiram o número total, né? O número total da amostra. Vocês podem calcular o nível de confiança da amostra que vocês conseguiram. Então, ele tem essas duas calculadoras, a calculadora amostral e a calculadora de margem de erro. É bem legal. Então, é importante a gente lembrar que nem sempre a gente vai atingir esse número mínimo da amostra, mas é bom ter um número em mente para a gente tentar atingir. E, como eu falei, na calculadora é possível conferir a margem de erro da amostra que a gente conseguiu, né? Mesmo que não atinja. Por exemplo, se o número o número mínimo de amostra for 500 e tu consegue 400, tu pode calcular lá e depois colocar na tua pesquisa. E nem sempre o objetivo é alcançar esse número também, porque os questionários podem servir como uma metodologia complementar, como a gente viu na entrevista com a Luísa Santos, que ela utilizou o questionário para fazer uma sondagem, entender, né, essas questões, para depois ir para as entrevistas em profundidade. Então, algumas dicas, por fim. A gente tem que realizar os testes, como eu frisei para vocês, mas é muito, muito importante realizar os testes até chegar nessa versão final do questionário.
pensar não só nas questões, mas na ordem que elas aparecem, né? Os testes vão ajudar muito nisso, mas para que o questionário todo faça sentido entre si, a ordem das questões, o entendimento. E utilizar as redes sociais e os grupos teus e de amigos para a divulgação do questionário. Então, pedir para os amigos para ajudar a divulgar, às vezes até fazer um Instagram para divulgar a sua pesquisa e pedir para o pessoal compartilhar, acredito que funcione bastante, assim. Enfim, os pontos que a gente quis retomar foram esses. Se vocês tiverem alguma dúvida. O microfone está mutado, prof. Podemos abrir para perguntas, né, Mari? O pessoal que quiser se manifestar. Eu acho que as lâminas, elas são bem completas, assim, com informações que organizam de uma outra forma a entrevista que foi feita com a Luísa, né? De uma forma mais teórica. Então, importante estudar as lâminas, mas muito importante também ouvir a entrevista, assim como os demais procedimentos que vão ser colocados em podcasts, né? Em entrevistas em podcasts. Tá todo mundo tranquilo aí, gente? Então, aproveito para dizer aqui, para quem vai assistir depois, que vocês já devem ir pensando em que tipo de metodologias vão usar, né? Para que possam se aprofundar um pouco mais nessas metodologias. A Samara vai colocar na pasta do Moodle várias pastas com procedimentos metodológicos. E dentro de cada pasta tem vários textos. Eu não vi se ela já conseguiu colocar, mas enfim, ela vai colocar em breve. Eu vou dar uma olhadinha lá. Enquanto isso, vocês podem se manifestar aí. Se tiverem alguma dúvida também, quiserem mandar por e-mail, tá tranquilo também, porque eu vi que tem bastante gente sem luz, né? Graças a Deus aqui em casa não caiu. Tava preocupada que fosse cair no meio da aula. É chuva, né? Chuva chegou em Porto Alegre, molhou os fios, caiu a luz. Aí... eu acho que ela não colocou ainda. É o João. Eu tenho uma dúvida referente ao conteúdo de hoje. Tanto disso quanto em relação à entrevista ou em relação ao questionário. Caso eu vá utilizar uma das duas metodologias, né, no meu TCC, agora já no projeto eu já tenho que ter todo, tipo assim, todo estruturado, quais serão as perguntas, como é que vai realizar, como é que eu vou realizar, ou vou colocar só assim um esboço da ideia do que seria? Agora é só o planejamento. Então, dá uma olhada na aula da semana passada ali, tu vai colocar, a primeira etapa é revisão bibliográfica, daí a segunda etapa, por exemplo, questionário, daí tu vai dizer que tipo de questionário, para que público ele é destinado, como é que tu vai aplicar esse questionário, qual é o objetivo desse questionário, né? Que objetivo esse questionário atende. Isso, se tu quiser, poderá colocar no anexo já algumas perguntas para o questionário, mas não é obrigatório ainda, porque a gente entende que o melhor mesmo é fazer essa parte com o orientador. Tá. Então, aí é mais para planejar mesmo. Quantas pessoas tu quer, né, para o questionário, e a mesma coisa para a entrevista. Tem ali até alguns itens que tu tem que responder em cada uma das etapas, né? Tá. Não, realmente, a aula passada eu não consegui acompanhar, daí hoje eu já consegui, só que eu não consegui parar para ver a última, né? Mas eu vou agora aproveitar também o final da noite para retomar. Não tem problema, é só dar uma olhada. Tá certo, obrigado.
Mas foi boa a tua pergunta, porque às vezes as pessoas acham que já tem que fazer, por exemplo, os questionários agora e já trazer os resultados. Não, isso é só quando tu te matricular lá no TCC. Sim. Ah, não. Ótimo, que bom mesmo. Eu procurei aqui, ainda não está a pasta, mas logo vai entrar, gente. Então, vocês vão ter referências teóricas para as suas metodologias, tá? Então, fiquem atentos. E temos pastas bem completas, assim, de metodologias, livros completos que tem bastante exemplos. Então, podem dar uma fuçada no Moodle que tem bastante coisa. No começo do Moodle, nos primeiros tópicos lá, tem... Eu estava vendo ali agora, tem todos os livros em PDF, da bibliografia essencial, da bibliografia básica, da complementar e da extra. Eu acho que, inclusive, esses de metodologia que a gente já está falando agora, eles já estão lá. Só abrir aqui. E além das pastas, em cada dia tem as bibliografias específicas dos dias, né? Então, tem algumas metodologias que já estão, vocês já podem conferir. De entrevista e questionário já tem, além do podcast, tem as bibliografias e vai ter as lâminas também. E esse é um momento, então, que é bem importante para vocês usarem para ir pensando nas últimas etapas do projeto e pesquisa, né? Sobretudo a metodologia, vão vir novos podcasts, aí vocês vão ouvindo e vendo o que é mais adequado ou não para a sua pesquisa. E, claro, se vocês quiserem perguntar para a gente o que a gente acha, podem perguntar, por favor. Aquelas pastas já estão bem completas, de material sobre todas as metodologias que a gente já está passando, e incluindo as que virão, assim. Então, material não vai faltar. Bem, gente, tá todo mundo quietinho. Se não tem perguntas, ou se não tem outras perguntas, a gente pode encerrar a aula. Eu acho que, Paula, tu tem mais condições de falar sobre a aula que vem, né? Que a aula que vem é feriado. E aí, não é feriado, desculpa, gente. É sim, dia 2. É sim, isso mesmo. É que agora quarta é feriado também e dia 2 de novembro é finados, é feriado. É dia do servidor público, né? Não é 28 de outubro, é 28 de novembro. Eu tô bem louca, Então gente. não é agora. Mas na aula que vem, dia 2 de novembro, é feriado. Não, servidor, eu acho que não é novembro. É outubro? Tô bem doido. Espera aí que eu já te confirmo. 28 de outubro, isso aí. Então, agora quarta é feriado e na segunda que vem é feriado também. Então, vão estar disponíveis os podcasts e vocês tendo dúvidas, a gente pode marcar. Deixa eu dar uma olhada aqui no cronograma também. Deixa eu entrar no Moodle. A gente pode marcar um atendimento individual, caso vocês precisem. Eu até tinha alterado o cronograma
dos podcasts, das metodologias que eu estou fazendo, eu já vou deixar um PPT, até com mais metodologias do que estava previsto, mas cheio de referências, caso vocês precisem, assim, além da explicação, algumas referências bibliográficas de cada uma delas. E aí, se olharem, sentirem necessidade, por favor, escrevam. A gente pode, daí, como a professora Denise disse, tentar agendar um horário e a gente faz esse atendimento com vocês. Lembrando, gente, que o dia 2/11, que é a semana que vem, é a entrega do relatório 3, tá? Agora eu estou conferindo aqui. E a gente deixou aqui em aberto para o dia... o dia 9/11, vocês vão estudar para a finalização do projeto de pesquisa, a gente vai revisar as etapas e a gente pode fazer atendimento individual, tanto no dia 9 quanto também no dia 12, que é uma quinta-feira, né? A gente pode marcar, mas aí vai depender de vocês escreverem para Nízia Martins do Rosário, não, para nisiamartins@gmail.com, para a gente agendar esse atendimento individual, tá certo? Eu vou esperar que vocês mandem e-mail para fazer o atendimento. Quem não tem nenhuma dúvida, quem está seguro, ou quem já resolveu suas dúvidas nas aulas síncronas, aí é tudo tranquilo. E aí, dia 16/11, é a entrega da segunda versão do projeto. Como a gente ampliou as datas de entrega do projeto a pedido de vocês até sábado, então ainda não tive tempo de revisar os projetos, mas assim que eles forem revisados, eu mando um e-mail para vocês avisando, certo? Nessa semana eu já vou trabalhar nesses projetos. Ok, pessoal? Narumi, tem previsão? Tem, essa semana. Como não são muitos, eu acho que até sexta-feira eu consigo fazer toda essa revisão. E aí a revisão vai ser o seguinte, eu vou no próprio Moodle, quando a gente abre os trabalhos de vocês, tem um espacinho ali para colocar comentários, eu vou colocando comentários dos projetos, assim como já as meninas revisaram os relatórios e já tem comentários lá nos relatórios também. O 1 e o 2 estão feitos, o 3 ainda não foi entregue. É o Eric, tá. Tá certo. Eu imaginei, gente, como é que eu não tinha visto o nome dessa menina na sala de aula, mas como eu sou muito esquecida, eu até pensei, tá, né? Sou eu, o problema tá aqui. Então, Eric, é isso. Previsão é para essa semana. Bem, gente, que é isso, também não vou ficar aqui em silêncio todo mundo, né? Acho que a gente pode encerrar a aula, então. Paula, tu pode... Foram dados os avisos e tal, a Paula está encerrando, vai subir para o Moodle